Nesta quinta-feira, o Evangelho que nos é proposto é o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. Fala sobre o tema da vigilância espiritual e como nós precisamos estar sempre prontos, preparados, com nosso ânimo preparado para quando se apresentar a nós um encontro com o Senhor. Encontro que muitas vezes será inesperado, diz o Evangelho. Muitas vezes, quando nós temos que nos encontrar com uma pessoa importante, nós nos preparamos muito bem, ensaiamos o que vamos dizer, arrumamos tudo, mas com o Senhor não é bem assim. Isso nós vemos quando o Senhor apareceu aos seus discípulos e discípulas ressuscitado. A maior parte das vezes eles e elas não foram capazes de reconhecer que era o Senhor, exatamente por esse caráter de novidade, de diversidade que o Senhor aparece. Escutemos a leitura então do Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas vinha o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos esperais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar assim quando voltar. Em verdade, eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, como podemos perceber, o Evangelho faz ênfase no fato de que nós não sabemos o momento em que o Senhor vai vir. E por isso, precisamos estar prontos, preparados. Vamos pedir ao Senhor, então, que Ele nos ajude a manter o nosso ânimo pronto e, principalmente, levar a sério as palavras de que Ele virá quando menos esperarmos. Portanto, será sempre uma surpresa. E quantas vezes nós já não vivemos na nossa vida surpresas, encontros surpresa com o Senhor, não é mesmo? Quantas vezes estávamos passando por tantas e tantas dificuldades, não sabíamos nem como agir, e de repente o Senhor veio através de uma pessoa, veio através de um acontecimento e fez com que aquela situação tão dura, tão difícil pudesse ser vencida e contornada. Então é assim, o Senhor que nos ama, que cuida de nós, a qualquer momento Ele é livre de se fazer presente, de fazer notar que Ele está nos acompanhando. Da nossa parte, o que nos toca é estarmos sempre preparados
Preparados não porque temos medo do que vai acontecer e nem do que ele vai nos dizer, mas quando nós vamos nos encontrar com alguém que amamos, nós queremos estar prontos, bonitos, preparados. Esse é o sentido do Evangelho de hoje. Não há nada melhor do que poder estar com o Senhor. Não há nada melhor do que saber que Ele está sempre desejoso de vir nos encontrar. Vamos pedir então que nós sejamos capazes de enxergar a presença do Senhor nos nossos irmãos mais necessitados. A gente lembra sempre daquele evangelho que vem um pouquinho depois desse que nós lemos, onde Jesus se identifica com aquele que está preso, com aquele que está passando fome, com aquele que está nu, e diz que quando fizermos algo a essas pessoas, foi a ele que o fizemos. E aí, os discípulos se espantaram, né, com essa palavra. Muitas vezes ainda, também nós vamos ficar maravilhados de ver que o Senhor escolhe ocasiões especiais para se revelar para nós e pessoas que a gente não esperaria que elas fossem sinais da presença de Jesus na nossa vida. Peçamos essa graça de estarmos com o espírito preparado e sempre na expectativa que o Senhor quer vir encontrar conosco. Que nós também queiramos viver esse encontro de forma profunda. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.